Ele ainda não tá. Ele tá muito descido, ele ainda não tá ainda, nem endureceu ainda de creme, não tá ainda, ó, tá úmido, mas ainda não tá ainda seco, ainda não, o creme ainda nem pegou, tudo isso por causa da máscara. Então, pelo SUS é assim, você demora um pouco, graças a Deus, no meu caso foi rápido, as coisas estavam andando rápido, mas todo dia quase todos os dias eu saía de manhã cedo atrás para fazer para marcar exame, para fazer meus exames, tá? Quase todos os dias. E eu não foi assim, quando eu fiz no dia da cirurgia, no dia que eu tava lá no hospital, eu tava conversando com outras pessoas outras mulheres que fizeram cirurgia. E quase todas que estavam lá, nem todas, algumas conseguiram assim, andando, sabe, marcando suas consultas. Foram várias vezes, fez o mesmo processo que eu. Já outras não. Tinha uma irmã enfermeira que trabalhava lá. Outro conseguiu com a ajuda de médico, que tinha algum conhecido, né, na família. Pessoas que trabalham no hospital, que conseguiram cirurgia, que foram fazer. Na ala que eu tava, lá ficava tanto homem quanto mulher para fazer cirurgia. Eu era, na ala que eu tava, eu era a única que ia fazer esterectomia. O restante tudo fizeram de pedra na vesícula. Só eu que fiz de esterectomia. E graças a Deus minha cirurgia ocorreu pela manhã, como o horário que a médica marcou. Disseram que era 7h30, mas não ocorreu 7h30. Ocorreu ainda pela manhã, lá para as 9h30. 9h30 eu fui para o centro cirúrgico. E a cirurgia não demorou tanto, a cirurgia começou umas 9h30. Terminou 10h40, caminhando para as 11 horas que terminou a cirurgia. Eu achei que não demorou tanto, né? Foi tranquila, graças a Deus. Enquanto você tá lá, toma muito remédio, que é antibiótico e anti-inflamatório. Toma muito remédio. Tem uns remédios aí que eu nem sei chamar o nome. Remédio para dor, toma muito remédio para dor, para não sentir dor, né? Toma dipirona, até esqueci, não sei nem chamar o nome do remédio. Então, eu tomei muito remédio injetável enquanto eu tava lá. E no dia que me deram alta, me deram um comprimidozinho, que era às 14 horas. Eu ia tomar outro remédio quando eu chegasse em casa. Às 14 horas eu tomei. 14 horas e 8 minutos, na verdade. E no mesmo dia que eu cheguei em casa, o meu menino foi logo atrás dos remédios. O médico passou a receita, foi tudo. Ele não passou com aquelas letras difíceis, ele passou tudo, fez pelo computador, imprimiu e deu pro meu menino. A receita não foi nada com aquelas letras difíceis, porque ele não fez. Ele fez tudo digitado pelo computador e passou, acho que na impressora. E aí ficou fácil da gente saber, ele botou os horários, quantos dias eu tinha que tomar e quantos comprimidos por dia. Fiquei tomando esses remédios. Uma caixa foi 7 dias e outra foi... Eu não tomei tantos remédios assim, mas eu não tomei várias caixas de remédio. Mas tomei, enquanto eu tava no hospital, muito remédio injetável. Depois que eu vim pra casa, oral e remédio ruim demais, sabe? Que a gente bota assim na boca. E esses remédios anti-inflamatório e antibiótico. Esse negócio de dipirona, essas coisas não passaram mais. Só tomei enquanto eu tava no hospital. E comecei a logo tomar no mesmo dia que eu cheguei em casa. No mesmo dia eu comecei a tomar as minhas medicações.
E antes de eu vir para casa, enquanto eu estava lá, depois que termina a cirurgia, a sensação que a gente tem é que a gente tá com, com a barriga, com o abdômen dessa altura, dá uma coceira, a gente começa a se coçar. Pelo menos todo mundo que tava lá fazia a mesma coisa. Aí a gente tenta coçar as pernas, não sente as pernas, tenta mover as pernas, não consegue por causa do efeito da cirurgia. E sente-se muita fome, porque eu passei mais de 10 horas em jejum. Na véspera da cirurgia, a gente janta cedo lá, às 18 horas, eles trazem a nossa comida. Como eu ia fazer a cirurgia, eu não comia comida pesada. A minha comida era só sopa. Café da manhã eu não tomava café com pão. O meu café era só mingau. Aí depois do jantar, que eu jantava às 18 horas, eu só ia comer às 21 horas um outro copo de mingau. Podia ser de banana, um mingau de banana verde, podia ser de maisena ou podia ser de aveia. Essa aí era a refeição que eu comia, era a última refeição. Aí eu podia beber água. Só até as 21 horas. Aí eu podia comer e beber água. Encerrou. A partir daí, eu não comia mais nada e nem beber água. Nem comia mais nada e nem bebia água. Aí passou, por que passou de mais de 10 horas? Porque lá na ficha que as enfermeiras iam falar comigo, eles vão falar com a gente, para saber um monte de coisa, dizer pra gente que nesse dia tem que tomar banho, você não pode ter um ferimento no corpo, você não pode ter uma micose, que senão eles não fazem essa cirurgia, tá? Aí eles levaram pra mim logo uma camisola, levaram uma touca, levaram uma máscara e levaram uma coisa pros pés. Uma touquinha, sei lá, descartável pros pés. Que era pra eu tomar banho, não pode lavar o cabelo, não pode lavar o cabelo. Não pode ir com nada no cabelo, o cabelo tem que ir solto. E você não vai com roupas íntimas, é só a camisola mesmo, é só a camisola. Com aquela parte de abrir para trás. Aí o maqueiro vem, ele leva até o pré-cirúrgico lá, você passa por uma enfermeira que vai fazer algumas perguntas, vai medir sua pressão, vai medir sua glicemia, medir temperatura, que é o tempo que o médico chega. Quando a médica chegou, eu reconheci logo ela, porque eu estava me consultando com ela, ainda vou voltar, porque eu fiz uma biópsia, eu tenho que entregar o resultado da biópsia. Aí a enfermeira, aí eles vieram me buscar para cirurgia. Aí eu fui pro centro cirúrgico. Eu não fui de maca, eu fui andando normal pro centro cirúrgico, que é bem pertinho. A enfermaria, que é o pré-cirúrgico, pro centro cirúrgico é bem pertinho. Fui. Eles só fizeram me segurar. Eu não precisava de amparo nenhum, mas eles quiseram me amparar, eu segurando meus braços, né? Para eu não fazer muito esforço, talvez, não sei, quando eu nem tinha feito cirurgia. Eu fui bem tratada, graças a Deus, pela enfermeira. E aí eu fui pro centro cirúrgico. Aí a médica que me recebeu, foram 2 médicos, ela e o parceiro dela, que é outro médico. E ela disse que eu ia fazer uma biópsia antes de começar a cirurgia. Aí eles me aplicaram uma anestesia não geral, apenas local, tá? Uma anestesia. Me deram remédio para dormir, que esse remédio não resolveu muito, que eu não dormi. Eu fiquei só um pouco grogue, que eu digo assim, que eu queria dormir, mas estava alerta, o cérebro estava em alerta. Aí ele dizia, dorme, porque eu ficava todo tempo em alerta, não conseguia dormir. E aí eu escutava eles conversando, eu todo tempo escutando eles conversando. Eles não estavam conversando sobre a cirurgia, eles estavam conversando sobre o assunto deles. E eu escutava tudinho.
Algumas coisas eu não escutava, porque era tempo que o sono me pegava um pouquinho e eu ficava em alerta de novo. Vi quando terminou, soube que eu não perdi muito sangue. Inclusive, foi uma das coisas que eu ouvi. Essa foi uma cirurgia que não teve muito perda de sangue, porque toda cirurgia você perde um pouco de sangue, e é por isso mesmo que eles pedem bolsa de sangue, que se você que é uma cirurgia invasiva, e se precisar de sangue, você vai tomar uma bolsa de sangue ao voltar para a enfermaria. E graças a Deus eu não precisei tomar sangue, tá? Graças a Deus. Eu creio que esse sangue que foi doado para mim, o hemomar, que foi destinado para o hospital onde eu fiz a cirurgia, ele deve dar para outras pessoas que precisou realmente. Eu não precisei, graças a Deus. E ocorreu tudo bem, agora eu tô esperando para voltar, né? Que já era para eu ter voltado com 20 dias, já era para eu ter voltado. Eu não digo nem 8 dias, porque 8 dias ainda tava muito recente, mas com 20 dias eu tinha que voltar. E eu ainda não fui. Porque minhas coisas, sempre que resolveu, fui eu. Sempre saí de manhã cedo para eu. Essa cirurgia, eu que saí mesmo. Eu saía só com Deus como minha companhia. Saía, resolvi tudo, tá? Resolvi tudo. Os exames, tudo. As consultas, para marcar a cirurgia, para assinar. Que eu mesmo que era responsável por mim mesmo. Tudo fui eu. Tudo fui eu. Eu não tive negócio de ninguém para dizer assim, eu vou, como eu vi lá, eu conversando com as mulheres, eu tô aqui porque minha irmã conseguiu me encaixar, porque ela trabalha aqui. E o outro eu consegui porque um parente meu que conhece médico tal conseguiu me encaixar. Eu não. Foi andando mesmo, indo todo dia, com a ajuda de Deus, e eu consegui. Porque eu achava que eu não sabia nem quando ia ser chamada, mas graças a Deus foi rápido e transcorreu tudo bem, pela graça de Deus. Agora falta eu retornar para lá, que eu tenho que levar o resultado da biópsia e me consultar novamente com a médica cirurgiã. E é isso.